Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje nós faremos algumas reflexões, teceremos algumas reflexões acerca de um filme que eu particularmente gosto muito, um filme do ano de 2013 chamado A Vida Secreta de Walter Mitty. Nós faremos algumas considerações acerca deste filme e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Caso goste, deixa aí o seu like. Nós estamos dedicando este espaço para propormos alguns temas relacionados à filosofia, literatura, cinema, cultura de uma forma geral. Ora, esse filme que eu escolhi para refletir com vocês narra a história de uma personagem que trabalha numa revista chamada Time and Life, a tão famosa revista Life, esta que é considerada a casa das fotos, uma revista que foi criada, revista americana, criada em 1886, com o propósito de se tornar uma revista de variedades e que depois, em 1936, foi reformulada, se tornando uma importante revista de fotojornalismo. Essa revista teve em sua capa congelados e fotografados episódios muito relevantes e importantes de nossa história mais recente. Dentre os episódios que a Life projetou em suas capas, nós encontramos o desembarque das tropas aliadas na praia da Normandia, isso já no final da Segunda Guerra Mundial, aquela menina nua vietnamita correndo após uma bomba de napalm na Guerra do Vietnã ter sido lançada ali em sua aldeia. Enfim, a Life foi uma revista que fez história por meio do fotojornalismo. E este filme tem como pano de fundo uma mudança por meio da qual esta revista irá passar. Ora, ela deixará de ser uma revista física para se tornar uma revista online. Esse é o fundo sobre o qual o enredo se passa, sobre o qual a história se passa, a história acontece. A Life, de fato, deixou de ser uma revista física em 2000 para se tornar a Life Online, uma revista online. E a personagem central do filme, interpretada pelo ator Ben Stiller, que não só interpreta que não só trabalha como ator neste filme, mas ele também o dirige. Ben Stiller atua, contracena e dirige este filme. Aqui ele interpreta esta personagem que trabalha fazendo revelações de foto numa área bastante esquecida, quase que num porão, por assim dizer, da revista Life, e que vive o drama de ver essa
essa empresa não fechada, mas passando por uma transformação substancial que vai fatalmente colocar em risco o seu emprego, o seu trabalho. Ora, como se não bastasse, a personagem Walter Mitty, interpretada pelo Ben Stiller, passa a nutrir um interesse por uma amiga recém-contratada, uma amiga de trabalho recém-contratada pela Life, né? A Cheryl, que foi interpretada pela atriz Kristen Wiig, né? Ora, Walter Mitty acaba se interessando por essa nova colega de trabalho, ensaia se aproximar dela, mas sente-se um tanto quanto constrangido em concretizar de forma mais plena este seu sentimento, porque no perfil, em suas redes sociais, no perfil de sua página na internet, esta sua amiga busca um homem, descreve como homem ideal uma figura que é praticamente a antítese desta personagem central, de Walter Mitty. Ora, ela busca um homem inteligente, um homem que tenha construído experiências interessantes, que tenha tido uma vida incrível, enfim, o indivíduo, o homem, que ela descreve como sendo o homem ideal para a sua vida, é a antítese desta nossa personagem, de Walter Mitty, que passa a idealizar em sua cabeça essa personagem, buscando impressionar essa sua amiga, mas apenas no plano do ideal, apenas no plano. Ora, Walter Mitty, não é nenhuma personagem heróica, mas sonha como se um herói fosse, para impressionar esse seu novo affair, por assim dizer. Ele, que não é um homem extremamente culto, sonha, idealiza, sendo uma figura que declama versos em latim para impressionar essa sua amiga. Ele, que não é uma figura viajada, que tenha conhecido o mundo, sonha fazendo algumas viagens, buscando assim impressionar essa sua amiga. Portanto, tudo aquilo que esta sua amiga deseja, idealiza enquanto homem, ele vive apenas no plano do ideal, apenas no plano de sua própria imaginação, de suas próprias criações fictícias. Até que um dia ele recebe negativos de uma série de fotos enviados por um fotojornalista que é uma figura lendária na life da ficção, na life do filme da vida secreta, né, do Walter Mitty. E uma dessas fotos, a 25ª foto, o 25º negativo da foto, traria aquela foto que vai servir de capa para a última edição da Life física.
dentre aquela sequência de fotos tiradas pelo lendário jornalista, fotojornalista Sean O'Connell, aqui interpretado pelo ator Sean Penn. Interessante que Sean Penn interpreta uma personagem homônima, né? O seu personagem no filme também se chama Sean, mas Sean O'Connell, que é um jornalista, um fotojornalista viajado, uma figura que é o contraste do Walter Mitty, é uma figura que não tem endereço fixo, é uma figura que viaja ao mundo, que está sempre envolvida, sempre presente em grandes eventos e acontecimentos a fim de registrá-los por meio de sua câmera. Ora, Sean O'Connell envia como um presente para o Walter Mitty essa sequência de fotos, sendo que a 25ª foto que ele, Sean O'Connell, vai definir como a foto que representa a quintessência da vida, e esse é um termo muito caro no filme, né? A foto que representa aquilo que há de mais rico e perfeito na vida. Ora, esta 25ª foto, o negativo desta 25ª foto se perdeu. E é justamente esta foto que servirá de capa para a última edição da revista Life, que será lançada naquele mês. Daí, o peso que cai sobre os ombros de Walter Mitty, por ser ele o responsável pelos negativos e de dar os contornos finais, os contornos fotóticos, por assim dizer, desta última capa da edição física da Life. Bem, este negativo se perdeu e agora Walter Mitty se vê de alguma forma forçado a seguir os passos de Sean O'Connell, esta figura que, repito, é uma figura lendária, é uma figura cosmopolita, é uma figura que não tem endereço fixo, porque é uma figura do mundo. Agora, para encontrar o negativo desta 25ª foto, desta que é a quintessência da vida, que vai servir de capa a última edição da Life, a nossa personagem tem que se lançar no mundo e seguir os passos do jornalista Sean O'Connell. Ora, Walter Mitty, quase que por uma imposição das circunstâncias, precisa agora fazer aquilo que nunca fez: sair do seu mundo fechado e conhecer o mundo tal qual ele é, seguir os passos de um aventureiro que dedicou a vida a estar nos contextos mais diversos, nos lugares mais diversos, para registrar os melhores momentos, os maiores acontecimentos, os grandes eventos. Agora o Walter Mitty se vê forçado a se lançar no mundo e conhecer terras que até então ele só sabia de sua existência por meio das revistas, por meio das fotos. Ora, é a partir desse drama, desse patóis dramático que a nossa personagem é lançada no mundo. Bem, alguns temas presentes no filme, e vejam, a nossa relação aqui com o cinema não é uma relação técnica, nós não nos atemos aqui neste nosso
canal a discutir questões mais técnicas relacionadas aos filmes que trazemos aqui para discussão. Nós procuramos discutir as ideias, os temas que estão presentes e de alguma forma estabelecer a partir deles um diálogo com outras obras, com outras referências que nos ajudam, tornam a nossa experiência cinematográfica mais rica, mais plena. Algumas considerações aqui nós podemos fazer a fim de enriquecer um pouco mais a nossa discussão. A começar pelo tema, um mote, a filosofia de ser da revista Life. Olha, esta filosofia de ser, este mote, está presente na carteira, está escrito, essa filosofia está escrita na carteira que Sean O'Connell, e Sean O'Connell aqui vai encarnar grandes fotojornalistas que passaram pela Life, e eu faço aqui menção a dois, o Robert Capa e o Henri Cartier-Bresson. Esses são dois dos grandes nomes do fotojornalismo que contribuíram com a Life ao longo de todos os seus anos de existência. Sean O'Connell é a encarnação desses grandes fotojornalistas, né? desses grandes profissionais que contribuíram para a construção da grandeza desta revista. Ora, na carteira que ele envia com os negativos de presente ao Walter Mitty, está inscrita, costurada, cozida, por assim dizer, a filosofia da revista Life. E qual seria esta filosofia? Ora, esta filosofia seria a seguinte: ver o mundo e os seus perigos, ver para além dos muros, chegar mais perto do outro, se aproximar e sentir. Eis o propósito da vida. Este é o propósito da vida. Ora, este é o mote, esta é a filosofia de ser da revista Life. Ver o mundo e os seus perigos, ver para além dos muros, ver para além das muralhas, chegar mais perto, encontrar o outro, sentir, experimentar. Esse é o propósito da vida. Ora, aqui nós temos já o grande mote que vai dar o ritmo do tema geral do filme. Justamente o tema que de alguma forma vai embalar a nossa personagem, lançando-a numa trama de experiências, de vivências que até então para ela eram inimagináveis. Ora, Walter Mitty agora se vê obrigado a encarar o mundo, ver para além das muralhas, enxergar para além dos muros, chegar mais próximo, encontrar o outro, sentir, experimentar, ou seja, encarnar, viver o espírito da filosofia da revista para a qual ele prestou serviço há tantos anos, durante tanto tempo. Ora, ele é lançado nesta aventura encarnando, incorporando a filosofia
da revista. Olha, esse é o grande tema, e é o tema que vai nos permitir estabelecer diálogos extremamente curiosos. Eu particularmente quando revi este filme, buscando os temas que ali estão presentes e que, de alguma forma, nos reportam a grandes pensadores, grandes filósofos que propuseram, que argumentaram no mesmo caminho. Eu logo me recordei da filosofia de Spinoza, Baruch Spinoza, que é uma filosofia que vai também pensar a vida como uma sequência de afetos, de encontros e desencontros. A vida para Spinoza é uma sequência de encontros e desencontros que se sucedem sucessivamente sem cessar. A vida para Spinoza é encontro, e o tema desse filme é o tema do encontro, é o tema de conhecer o mundo, e conhecer o mundo tal qual o mundo é. Há inclusive uma cena belíssima nesse filme, na qual Sean O'Connell está no alto do Himalaia buscando registrar por meio de sua máquina fotográfica, uma fera das neves, né? Um leopardo da neve, né? Essa é uma cena muito bela. Eu não vou antecipar nada acerca dela, para que você que não assistiu o filme assista e contemple essa cena nas suas minúcias, nos seus detalhes, mas essa cena é muito emblemática, porque aqui nós temos a figura da realidade e a figura da câmera, né? Você tem o mundo e você tem a câmera. A câmera como um instrumento que faz uma intermediação entre o indivíduo e o mundo. Aliás, um tema muito atual, né? Portanto, o filme trabalha essa dialética, o mundo tal qual o mundo é, e o mundo que chega até nós por meio das câmeras. Sejam câmeras, apenas para ampliarmos a discussão, sejam câmeras fotográficas, as câmeras que registram os acontecimentos por meio das manchetes de jornais, sejam as câmeras televisivas, sejam as câmeras de celular. O filme trabalha bem essa dialética entre o mundo tal qual o mundo é, o mundo que os meus olhos veem, sem nenhuma intermediação, e o mundo que chega a mim por meio dessas intermediações, por meio desses veículos tecnológicos. Ora, uma dialética que não passou desapercebida ao olhar atento do grande pensador, do grande filósofo Walter Benjamin. Ora, Walter Benjamin, pensando essa questão da fotografia, concluiu que a natureza que se apresenta à câmera não é a mesma natureza que se apresenta ao meu olhar. São duas naturezas. A natureza que se mostra, que se apresenta, a natureza que fala à câmera, não é a mesma natureza que fala ao olhar. Ora, um é o conhecimento do mundo que eu experiencio por meio dessas intermediações que trazem do mundo
aquilo que de alguma forma foi congelado ou enxugado ou restringido por aqueles que manuseiam os instrumentos das intermediações. Agora, outra experiência do mundo, da vida, da natureza, que eu conheço a partir do meu contato direto com ela, a partir do meu contato direto com esta natureza, com este mundo. O filme trabalha esta dialética, o mundo tal qual o mundo é, e o mundo que chega a mim por meio dessas intermediações, desses recursos tecnológicos. Essa dialética está presente nesse momento em que Sean O'Connell está buscando um registro de um animal selvagem. Isso está muito, muito, muito presente aí. Essa personagem é uma personagem que enriquece o filme com outras metáforas. Olha, os negativos que ele envia para Walter Mitty trazem também manchas de sangue seu, manchas de sangue que ele, após ter sofrido um ferimento à bala na barriga, acabou manuseando o seu material fotográfico e o manchando com sangue. Veja que é uma metáfora extremamente interessante. Um homem que corre riscos sobre riscos para registrar os momentos mais importantes e emblemáticos, movido por uma paixão que coloca a sua vida em constante perigo. Ora, o sangue aí presente é uma metáfora desse jornalista, dessa figura lendária apaixonada por aquilo que faz, capaz de dar a vida para conhecer o mundo com todas as suas contradições, com todas as suas alegrias e com todas as suas dores, com toda a sua beleza, mas também com toda o seu lado trágico, o seu lado fatídico. Olha, que está disposto a registrar, a contemplar um animal feroz, solto, lá no Himalaia, mas que também está disposto a ir às trincheiras para registrar os horrores de conflitos, sejam eles civis, sejam eles entre estados, enfim, este profissional, esta personagem que dá o sangue por essas experiências, por essa sua viagem de conhecimento do mundo, é uma figura que encarna a paixão do conhecimento, a paixão de alguém que está predisposto a ver o mundo e os seus perigos, e eis aí um risco, né? Quem se lança nesta aventura pode em algum momento se ferir e se machucar, mas o filme deixa claro que tudo isso, de alguma forma, vale a pena, porque as experiências advindas daí são extremamente ricas. Olha, nós não poderíamos deixar de rememorar, de trazer à nossa discussão algumas ideias do Nietzsche, que de alguma forma já anteciparam isso. Quando eu me deparei novamente com essa questão do fotojornalista que arrisca, que se lança para conhecer o mundo, mesmo diante da iminência de tomar um tiro e perder a própria vida, e tudo isso movido pela paixão, pelo desejo de ver o mundo e os seus perigos, pelo desejo de ver para além do muro
das muralhas, pelo desejo do encontro, do se aproximar do outro, eu me recordei de um aforismo que está presente no Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, numa sessão intitulada Ler e Escrever. Ora, dentre muitas máximas atribuídas a Zaratustra, há uma que casa perfeitamente com essa ideia. Olha, Nietzsche coloca nos lábios da sua personagem Zaratustra o seguinte dizer: de todos os livros que já foram escritos, os que mais me admiram foram aqueles escritos com sangue, porque o sangue, no sangue está o espírito, ou seja, no sangue está a vida, no sangue está a paixão. De todos os livros já escritos, aqueles escritos com mais paixão, com sangue, são os que mais me admiram, são os que mais arrancam de mim admiração, estupefação. Ora, e Nietzsche vai um pouco além e chega a afirmar que livros escritos com sangue não são para ser lidos, são para ser aprendidos de cor. Não são obras para serem lidas, ou seja, não são obras que devem se limitar ao simples ato racional de ler e entender, mas são obras que devem ser aprendidas de cor, porque elas trazem lições profundas da alma humana, do coração humano, das paixões humanas. Portanto, são verdadeiras lições que de alguma forma nos arrebatam e nos lançam, nos encorajam às grandes paixões que, ainda que possam parecer loucuras, de alguma forma elas vão apresentando esta quinta essência da vida. Olha, isso está presente nessa personagem do Sean O'Connell, e aqui nós vemos já a dialética entre alguém que vive uma vida monótona, Walter Mitty, cujas aventuras, cujas experiências, cujas vivências mais plenas estão apenas no campo das ideias, da imaginação, no campo do idealizado. E essa personagem, Sean O'Connell, que construiu experiências, construiu vivências por ter se lançado no mundo para vê-lo juntamente com os seus perigos. São duas personagens, antitéticas e que de alguma forma vão construindo, vão tecendo o enredo, vão tecendo, definindo a essência do próprio filme, a mensagem do próprio filme. Ora, o filme trabalha com essas dialéticas, né? O filme trabalha com essa dialética entre o pensar e o agir. O filme trabalha com a dialética entre o viver e o sonhar. O filme trabalha com a dialética entre o ser e o não ser, entre uma vida contida nos muros estreitos de uma rotina mecânica e que não permite ao indivíduo grandes vivências, grandes experiências, e uma vida que vê o mundo como um grande desafio a ser desbravado, com o mundo como um grande desafio a ser conquistado, a fim de que
por meio disso, nós possamos construir experiências e vivenciar viagens incríveis. Inclusive, a nossa personagem, o Walter Mitty, é depreciativamente rotulada de um sonhador, né? Rotulada como uma figura sonhadora. Ele chega a ser apelidado de Major Tom, né? O seu chefe, o seu novo chefe, o apelida de Major Tom, né? Uma persona que vai aparecer na Space Oddity, na música que abre esse disco homônimo do nosso grande e saudoso, inesquecível David Bowie. Inclusive o filme, um dos momentos altos do filme é embalado pela canção Space Oddity do David Bowie, que vai quase que servir como fundo musical de um voo de Ícaro, por assim dizer, da nossa personagem central. Mas esse apelido que ele recebe de Major Tom, de um sonhador, de alguém que está no mundo da lua, é um apelido dado por uma figura caricatural que distorce o sentido da letra, o sentido da música, que é reinterpretado pela Cheryl. Ora, aqui Bowie, inclusive, essa música, inclusive, a Space Oddity, que está nesse disco aqui, acho que é de 68 do Bowie, essa música Space Oddity foi usada pela BBC britânica quando a Apollo 11, em 1968 chegou, ou 1969, não me recordo agora, chegou na Lua. Olha, a BBC britânica transmitiu ao vivo a chegada da Apollo 11 na Lua, tocando de fundo Space Oddity. Essa música que o Bowie, inclusive, disse que compôs assim que assistiu uma Odisseia no Espaço, não é? do grande Stanley Kubrick, né? Portanto, é uma música que narra a experiência de um astronauta trágico, mas que não tem o mesmo sentido caricatural dado pelo chefe, o novo chefe do Walter Mitty. Tem um sentido muito mais profundo, o sentido de um indivíduo que vai para além dos seus muros, a fim de desbravar o desconhecido, a fim de aceitar o desafio e conhecer aquilo que até então permanecia como um grande mistério, como um grande desafio, como algo extremamente fechado, algo extremamente inacessível. É este o sentido que, de alguma forma, a nossa personagem vai encarnando, o Walter Mitty vai encarnando, né? E este filme, que de alguma forma vai introduzindo uma outra concepção de mundo, porque, vejam, o fim da revista Life, o fim da revista física e o início de uma revista online também marca o fim de um mundo, né? O filme é de 2013, portanto nós já estamos num processo de desenvolvimento tecnológico muito acelerado, embora a revista tenha fechado no ano 2000, mas nós temos um processo, em 2013 nós temos um avanço tecnológico já muito acelerado. Ora, o filme
traz essa ideia, porque ele pontua o fim de um mundo, o fim de uma era, o fim do analógico e o início do tecnológico, do virtual, do advento da internet. Agora, o fim de um mundo exige um novo mundo, exige um novo profissional, exige um novo homem, exige outras configurações, outros níveis de relação, enfim. Enfim, este novo mundo que vai surgindo, de alguma forma, vai deixando para trás o mundo que até então se impunha como sendo o mundo na sua, em relação ao filme, o mundo das experiências vividas, agora para o mundo das telas virtuais, para o mundo dos softwares, para o mundo dos aplicativos, para o mundo dos rebuscamentos meramente digitais. E aqui nós novamente recordamos Nietzsche. Ora, Nietzsche já antecipava de alguma forma, quase que um Nietzsche profeta, por assim dizer, né? Nietzsche e sempre atual, Nietzsche sempre muito atual. Nietzsche já antecipava algumas transformações, não tanto quanto essas que nós estamos vivendo, mas o que ele disse lá é muito atual e de alguma forma ajuda-nos a compreender a essência da coisa hoje, né? Nietzsche já antecipava tudo isso ao afirmar que o mundo verdadeiro, enfim, tornou-se fábula. O mundo verdadeiro, enfim, tornou-se uma mera ficção, uma mera imagem, tornou-se uma fábula, uma lenda. Ora, por meio deste filme, nós somos de algum modo encorajados a voltarmos para o mundo verdadeiro, o mundo tal qual ele é, um mundo como este grande palco que, embora permeado de perigos, ainda é capaz de nos proporcionar as experiências mais ricas, as experiências mais significativas, as experiências mais marcantes, impactantes em nossa vida, em nossa existência, para além das virtualidades que querem nos fechar em redomas, que não nos permitem mais romper a película e tocar na realidade e sentir a realidade como ela se mostra com toda a sua exuberância, com toda a sua força. O filme é um convite para que nós saiamos das fábulas virtuais, das fábulas, das intermediações entre o meu olhar e o mundo, e entre o nosso olhar e o mundo, e conheçamos a vida em toda a sua plenitude, em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza. Este é o grande tema e esta é a grande mensagem que o filme de alguma forma quer nos comunicar. Então, estão convidados a assistir esse filme e espero que gostem, e numa outra ocasião nós, quem sabe, aprofundaremos um ou outro tema aqui presente a fim de nos enriquecermos mais ainda com essas grandes discussões. Um grande abraço e até a próxima.